No vídeo anterior, a gente montou a estrutura do questionário. Agora é hora de adicionar algumas questões dentro do questionário. Aqui não é necessário ativar a edição, eu posso entrar diretamente no meu questionário e aqui aparece que ainda não foi inserida nenhuma pergunta, ou seja, meu questionário está vazio, eu só criei a estrutura. Eu posso clicar aqui, mas como sempre, toda vez que eu precisar editar, é melhor eu vir aqui, porque essa opção ela some a partir do momento que você insere a primeira questão. Essa opção aqui some, você vai ter sempre que vir aqui na engrenagem do lado direito e editar questionário. Aqui, editar configurações, você vem caso você queira alterar alguma coisa na estrutura maior do questionário, que é duração, né? Alterar o período, aumentar limite de tempo, mudar alguma coisa na tentativa e salvar novamente. Caso não, a gente cancela aqui e a gente vem sempre aqui em editar questionário para editar as questões que estão dentro do questionário. Então a gente clica aqui. Vocês podem ver que aqui está vazio, não tem nenhuma questão aqui. A gente tem a nota máxima, né? Eu posso alterar essa nota, mas o padrão geralmente é de 0 a 10. Então já está aqui marcado. Se eu alterasse essa nota, eu teria que pôr o valor e clicar em gravar, para o ambiente entender que eu alterei o meu valor máximo. Não tenho nenhuma questão aqui, a gente vem na opção aqui abaixo, adicionar. Eu clico aqui, eu tenho 3 opções, uma nova questão, do banco de questão e uma aleatória. Como a nossa sala é nova e a gente ainda não tem nada, então a gente vai aqui em uma nova questão, a gente vai criar do zero. Então eu clico aqui em uma nova questão e eu tenho aqui, escolha um tipo de questão para adicionar nessa caixinha aqui que aparece. Vários são os tipos de questão: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico já é um tipo de questão avançada, dissertação, arrastar e soltar também é avançado. Essas outras aqui de baixo são todas questões avançadas que a gente não vai utilizar. Agora a gente vai aprender nesse vídeo as 3 primeiras opções mais fáceis, que são múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação. Vamos começar aqui com o múltipla escolha. Eu clico em adicionar. Tenho aqui categoria padrão para sala M2, que é a minha sala aqui da disciplina, sala módulo 2 exemplo, nome curto do curso sala M2. Eu vou dar o nome da questão. O que é o nome dessa questão? Geralmente é o padrão de numeração. Por exemplo, essa é a primeira questão, então eu vou escrever aqui questão 1. O que é o texto da minha questão? Como é questão de múltipla escolha, então aqui no texto da questão eu escrevo a minha pergunta. Aqui eu escrevi a minha pergunta, eu posso formatar ela aqui na minha caixinha de texto, igual eu formato um texto do Word. Aumentar o tamanho. E agora a gente vai colocar as opções de resposta, as múltiplas escolhas. Então a gente pula essas 2 opções aqui e a gente vem aqui para uma ou múltipla resposta. Essa configuração você escolhe. A pergunta ela tem mais de uma resposta ou ela tem uma resposta só? Você pode alterar essa configuração aqui. Então a gente vai configurar primeiramente apenas uma resposta. A opção aqui, misturar opções e numerar escolhas. Então, se você quer que seja ABC, 1, 2, 3 ou sem numeração. Vamos escolher aqui o ABC. Aqui nas respostas, a gente vai colocar as opções de escolha. Então, a gente tem escolha 1. Vamos colocar aqui uma escolha. Aqui no escolha 2, vamos pôr a escolha 2. E aqui no 3, uma escolha 3. Você pode colocar quantas escolhas você quiser e adicionar mais escolhas aqui embaixo. Agora, a gente vai configurar qual é a resposta certa. Você colocou 3 alternativas aqui e uma delas é a correta. No caso, a correta é a 118 aqui. O que eu venho? Eu venho aqui no nota e coloco qual
qual o valor total dessa questão se o aluno acertar. Então, se ele acertar essa opção, essa alternativa ela vale 100%. Ou seja, se ele clicar nessa escolha, ele vai tirar 100% da nota que vale essa questão. No caso, se ele clica nessas outras duas, ele vai tirar 0 na questão. Se eu voltar aqui e escolher múltiplas respostas permitidas, eu vou ter que vir aqui e reconfigurar a minha resposta certa. Pois se eu tenho, vamos supor, a escolha 2 e 3 como correta, eu tenho que vir aqui e dar 50% de acerto para cada uma. Porque eu tenho 2 respostas corretas. E assim por diante. Se eu tiver 5 alternativas e 3 respostas corretas, eu vou fazendo o cálculo aqui. Eu tenho várias opções da porcentagem de nota e você vai distribuindo conforme a alternativa correta. Quanto mais alternativas corretas aqui em múltiplas permitidas, mais você vai ter que dividir a porcentagem de nota. Então a gente volta aqui para apenas uma resposta. Então essa opção é da escolha do professor, o que ele pretende fazer na questão. E retorna aqui com 100%. Ao final, é só vir aqui em salvar mudanças. Então a gente tem aqui o nome da questão e aqui uma prévia do início da pergunta. Aí eu venho aqui nessa lupa e clico em visualização prévia da questão. E aí me abre essa janelinha pop-up. E aí eu tenho aqui como que o aluno vai verificar a questão. A escolha A, B, C e a minha pergunta aqui. Então, tem todas essas opções aqui. O aluno vai visualizar essa questão dessa forma aqui. Questão 1, ainda não respondida e o valor. Aqui tá como se ela vale 1 ponto. Porque aqui, nesse cantinho aqui, eu ainda não defini quanto essa questão vai valer. Como que eu defino o valor dela? Aqui está como nota máxima 1. Se no meu questionário tiver só essa questão, eu tenho que vir nesse lápis, clico e edito aqui a minha nota. Se a nota for fracionada, eu tenho que colocar o número, ponto e o outro número. A vírgula não vai funcionar. E aí eu aperto Enter, tá? E aí eu tenho aqui total de avaliações, a nota que eu coloquei. Bom, no caso aqui eu vou deixar 1, né, que era o que estava, porque a gente ainda não sabe quantas questões a gente vai inserir aqui. Se eu inserir 5 questões, eu vou ter que colocar o valor de 2 para cada um, e assim por diante até bater a nota máxima aqui. Então, esse total de avaliações, ele vai mostrar para mim quanto que está valendo a minha questão. Esse total tem que bater com essa nota máxima aqui, ok?